Pai, apresentamos, ó Pai, diante de Ti a vida do Teu Filho, do missionário Dirceu, que nesse momento, Pai, ele venha diminuir, mas a Tua graça, o poder, a unção, a autoridade da Tua palavra seja sobre a vida dele. Querido Espírito Santo, vai tomando, Senhor, os lábios do Teu Filho, vai tomando a mente e o coração dele, e que ele possa nessa tarde proclamar, Senhor, a Tua verdade, que ele seja porta-voz dos céus nessa tarde, com a Tua noiva, com a Tua amada igreja, Pai. Assim nós te pedimos, querido Espírito Santo, te agradecendo. As palmas bem alegres e felizes, que é para o Espírito Santo que vai usar o mensageiro da palavra. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus por mais uma oportunidade aqui junto com os irmãos falar da palavra de Deus. Glória a Deus. E agradeço a Deus, também agradeço a pastora pela oportunidade que nos dá a falar no nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos novamente, já o pastor Altair ontem já pregou mais uma vez aqui. Vamos mais uma vez falar dessa campanha maravilhosa que Deus vem libertar, porque Deus ele liberta. Jesus Cristo liberta porque Ele é a verdadeira libertação. Aleluia, Jesus. É lá, os irmãos já sabem, 8:36, mas eu quero também, um pouquinho antes, começar do versículo 31, capítulo 8, versículo 31, para que nós possamos se aprofundar mais nessa palavra. Glória a Deus. Amém, igreja? Graças a Deus, aleluia, Jesus. Diz assim a palavra: Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluias. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Glória a Deus, aleluia. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Igreja, peço que a igreja repita junto comigo: se, pois, o Filho vos libertar, Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. verdadeiramente sereis livres. Para mim está muito bom, agora para Jesus. Se, pois, o Filho vos libertar, Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. verdadeiramente sereis livres. Amém, igreja. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar na presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Tu és poderoso. Glória a Deus. Tanto foi falado, foi pregado já bastante sobre essa palavra, onde Jesus, Ele promete trazer a libertação, porque nós hoje sabemos que Ele já nos libertou daquele pecado, onde Adão e Eva já tinham condenado a todos, onde só o sangue de um puro, onde daquele que não haveria mancha, não haveria pecado. Para isso nenhum outro ser humano poderia estar nesse lugar. Se todos nós tivéssemos sido crucificados, ainda assim o mundo não seria salvo. Aleluia, Jesus. Porque todos temos pecado, já nascemos em pecado, já nascemos através do pecado, já não temos como ser aquele ser puro, onde alguém que Deus manda o seu próprio filho para ele vir aqui como um cordeiro sem mancha, onde o único sangue sem pecado que poderia nos comprar, poderia pagar aquela nossa dívida, onde Adão e Eva colocaram nós nessa situação. Mas Deus já tinha essa proposta, já tinha essa promessa, onde Ele enviaria seu filho, porque a Bíblia vai dizer que Ele era condenado do princípio do mundo, do começo. Deus já sabia que isso seria assim, e Ele veio nos libertar. Glória a Deus. Mas trazendo para nossos dias, muitos precisamos ser libertos. Tanta coisa que o mundo nos coloca, tanta situação, onde vivemos realmente aprisionados. Só que muitas vezes nós não temos essa visão. Aleluia, Nós não Jesus. conseguimos ver, principalmente quando estamos no mundo. Aquilo cega os nossos olhos, e aquilo que parece que não é prisão,
Na verdade é uma prisão. Assim como eu vivia no passado, hoje nós caminhamos, glória a Deus, pela luz da palavra de Glória Deus, a Deus, buscando aleluia. mais e mais ser libertos, para que nós possamos estar cada vez mais na presença do Senhor. É o único jeito de sermos libertos. Porque há um tempo atrás, se alguém chegasse e dissesse para mim, você precisa de libertação, aconteceria o que Jesus falou aqui aos judeus: se conhecerdes a verdade, vocês serão libertos. Vocês precisam de libertação. Mas eles responderam assim: nós não somos servos de ninguém, nós não somos escravos. Como você diz que nós precisamos de libertação? Aleluia, Se eu Jesus. chegar para alguém na rua, hoje uma pessoa do mundo, que vive como eu, de bar em bar no passado, e eu disser, você precisa de libertação, essa pessoa vai olhar para mim e vai dizer assim: você que precisa de libertação. Você está numa igreja lá onde você podia estar curtindo a tua vida, como diz o mundo aí, e você está indo a uma igreja, você está perdendo o teu tempo, você tem que ser liberto. É porque ele não conheceu essa verdade de perto. Ele não conheceu essa alegria. Eu era capaz de dizer isso no passado. Porque a pessoa que não conhece a Jesus, não sente a presença do Espírito Santo, Aleluia! ele jamais Santo vai nome, entender Jesus. o que verdadeiramente é o que Jesus diz. E jamais ele vai entender do que Jesus é capaz de libertar. Glória a Deus, Jesus, ele nos tira daquilo que para o mundo parece ser normal, mas nós vivemos numa podridão, vivemos numa condenação, onde, como eu no passado, eu não quero aqui estar apresentando mas foi pregado tantas pregações maravilhosas que foi falado aqui sobre libertação, já foi falado bastante, e eu queria trazer apenas o testemunho da minha vida, da onde Jesus me tirou, não apresentar eu como uma vitória, como estar aqui para se exaltar, mas é como se fosse para dizer para os meus próprios filhos: lá onde eu tropecei, meu irmão, não tropece lá, não caia lá. Aleluia, Mas Jesus. o mundo, glória a esse Deus maravilhoso, aleluia, onde um certo dia Deus me deu essa oportunidade, onde eu já tinha vários convites para participar da igreja onde era pregada a palavra de Deus, mas eu fui recusando, já não tinha mais como recusar, porque Deus, ele é insistente, ele busca você, meu irmão, minha irmã, e assim Deus também me buscava. Eu estava fugindo de vários convites, até que foi se encaminhando a situação para um lado, aonde eu já não tinha mais como fugir. Deus, Glória a Deus, falei já uma aleluia. vez, testemunhei. Deus, ele foi tão bom com nós que ele mandou até a pastora lá em casa. Glória onde a ela Deus, obrigado, vai nos fazer um convite, ela ora, glória a Deus, que Deus abençoe sempre, que ela possa buscar mais e mais, para mostrar o libertador, mostrar esse Jesus que traz a libertação. Aleluia. Porque não há outro caminho, assim como ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, não há outro caminho. Jesus não disse: eu sou um dos caminhos. Jesus disse: eu sou o caminho. Obrigado. Jesus não disse: eu sou uma das verdades. Jesus disse: eu sou a verdade. Obrigado, Então Senhor. nós cremos hoje na verdade, cremos nesse Jesus, e é Ele que nos liberta. Aonde no passado, como eu já falei, talvez nem todos os irmãos conhecem a gente, conhecem a história, aonde eu, desde que eu era criança, eu lembro meu pai e minha mãe viviam em guerra, eu digo muitas vezes pela bebida, maioria das vezes, onde o meu pai sempre vivia na bebida, eu sofrendo junto com meu irmão, aquelas brigas entre eles, e eles tinham a sua religião. Mas será que eles conheciam a profundeza desse Jesus que promete Aleluia, libertar? Jesus, tu és Será que eles eram libertos? Se fosse falar para eles, eles diriam que eram libertos, mas eram escravos da bebida, escravos da confusão, não tinha aquela libertação na própria casa. Onde eu pensava muitas vezes, mesmo ainda em tempo de crianças, que quando eu tiver uma família, jamais isso vai acontecer. Aleluia, Jesus. Mas não sei se é maldição hereditária ou o quê, mas a mesma forma aconteceu comigo. Eu entrei na bebida, procurava atrair minha esposa, correndo atrás de outras mulheres, mesmo bêbado, com cheiro de cachaça, mas vivia de bar em bar, e a família passando dificuldade, necessidade financeira até, e eu buscando a alegria que eu não tinha. Talvez eu pensava, aquilo que eu não tenho de alegria, a bebida me traz. Talvez ela vai me trazer alegria, talvez vai me trazer amigos.
E eu vivia nessa ilusão, até que eu falava assim: se bebendo está difícil, como eu vou parar de beber? Então muitos dos que me conheciam no passado, se hoje eles me verem aqui, eles não vão aceitar. Principalmente aqueles meus amigos que não estão libertos hoje, que eles vão dizer assim: antes você vivia na cachaça de bar em bar, agora você vai querer falar da palavra de Deus. Jamais alguém que está no mundo vai querer falar da palavra de Deus. Aleluia, Glória a Deus, hoje Ele coloca no nosso coração, no coração da irmã, que hoje trouxe uma palavra para mim aqui. Creio que o Espírito Santo está trabalhando, onde veio pregar, onde a nossa irmã Lídia trouxe a primeira palavra, dizendo: santifique-se. Deus, Ele quer fazer nós melhores, Ele não quer que nós fiquemos naquela situação. Por isso que Ele manda seu Filho para que Ele venha nos libertar, venha nos tirar do erro, venha nos tirar daquelas coisas que o mundo nos oferece. Aleluia, Porque para o mundo é normal, para o mundo é muito normal você viver na bebida, viver traindo, viver a tua família sendo desgraçadamente assim, destruída. Porque o mundo, o que ele espera? Ele espera isso. Mas foi passando o tempo na nossa vida, os filhos foram crescendo, e a gente sentiu que nada tinha feito. Mas sim, nós estávamos pior até da situação financeira do que quando nós casamos. Os filhos, a ideia deles era sair um para cá, outro para lá, porque na própria casa era impossível a convivência entre pai e mãe, pois as brigas eram muitas. Não tinha como, pois a bebida não vai te trazer paz, não vai te trazer alegria. E daí foi seguindo, foi desse tipo, e nós, muito tarde, já começamos a buscar ajuda. Tínhamos a nossa igreja, mas não tínhamos realmente a luz, que hoje fala aqui, que Ele é a verdade, Jesus é o único mediador, nós não temos a quem recorrer, não precisamos buscar adivinhadores, buscar só Jesus, mas nós não conhecíamos isso. E nós começamos a buscar ajuda em muitas coisas do mundo, onde a gente não tinha alegria, mas buscava conhecimento, buscava salvação. Aleluia, Jesus, Tu és maravilhoso, Senhor. E glória a Deus, mesmo errando, Deus Ele não vai rejeitar ninguém. Nós andávamos no início, que nós conhecíamos por curadores, fazer base, essas coisas, e eles nos davam assim uma falsa esperança muitas vezes. Onde diziam: inveja, mas aí vai melhorar, a situação vai mudar, mas não mudava de modo nenhum. Então nós resolvemos ir mais longe. Tu és maravilhoso, Espírito Nós Santo. começamos a buscar alguém que nós pudesse pagar. E logo, pagar como? Se a nossa situação já era de dívidas, já era uma situação bastante complicada. Tu és maravilhoso. Mas nós fomos Aleluia. procurar, o nosso vizinho nos aconselha, ele diz assim: vocês terão ajuda. Vem um senhor aqui na cidade e ele trará ajuda para vocês. Ele vai contar para vocês o passado, o presente e o futuro. Nós se enchemos de empolgação, de ânimo, e não conhecendo a palavra de Deus, e não conhecendo o que seria aquilo, nós fomos até essa pessoa. Perdão, irmão, mas é a gripe resfriada. E fomos até essa pessoa, onde essa pessoa, chegamos a ela logo de cara, ela nos convenceu, parecia que ela conhecia bastante da nossa vida. Aleluia, Jesus. Nós não sabíamos, não entendíamos nada, que o Espírito Santo, quando age na igreja, age em um lugar, quando nós abrimos o coração para o Espírito Santo, em outros lugares, outros Espíritos também agem. E é onde esse Senhor, Ele começa a nos contar e nos convence a pagar um valor que para nós não de maneira nenhuma poderia pagar. Mas era um dinheiro que mais uma vez eu tinha emprestado de um banco, e eu passei para aquele. E aquele senhor, ele me disse: agora você vai até a minha cidade, porque eu vai participar de um trabalho. Eu não tinha a menor ideia do que se tratava aquilo, participar de um trabalho. Digo, vamos lá. Digo eu, na inocência, na verdade, a gente mora no interior, no celular não tinha, isso faz uns 10 anos atrás. A gente não tinha conhecimento do que era. E como nós não éramos libertos, nós não tínhamos conhecimento, nós vamos até esse trabalho.
Chegando onde seria esse trabalho, a casa daquele senhor, que nós na época chamávamos de pai, hoje nós chamamos a Deus de pai. Glória a Deus, Era aleluia. chamado Mesa Branca, era um macumbeiro. Chegando lá, mesmo assim eu não sabia de nada, não entendia nada. Mas logo me senti em casa, porque vi muitas imagens. Bastante imagens que a gente adorava. Eu, assim, particularmente não conhecia muito. E cheguei lá e parei de frente numa imagem grande. E ele perguntou para mim, essa você conhece. Por isso hoje eu sinto pena de quem crê e busca através de imagem, não busca no Deus vivo. Porque só o Deus vivo, ele tem poder. Porque as imagens que eu cria aqui, que eles poderiam me trazer uma salvação, aquele senhor chega e pergunta, você conhece essa? Eu digo, não conheço. Infelizmente eu não sabia o nome do grande santo que estava lá naquela imagem. Daí ele disse assim para mim, você não precisou dele para casar? Eu lembrei então, era o seu Tardo Antônio do casamento lá que disse. Bom, prosseguindo, daí eu vi que tinha muitas imagens, e ele, através dele, ele falou assim para mim, lá ele faz casamento, mas aqui ele desfaz. E eu fiquei perdido, eu não sabia se ele queria me enganar, se era verdade. Perdido como eu estava perdido, se eu não conhecia o libertador, se eu não conhecia, eu não era liberto. Aleluia, santo seu nome, Eu Jesus. precisava daquela libertação. Onde essa pessoa promete para nós, mais completando ainda. Bom, termina aquele tal daquele trabalho, eu não saí sem entender muita coisa, mas essa pessoa diz assim, daqui um mês vai ter mais um trabalho, eu quero vocês aqui. E eu, interessado em voltar. Não sabia do que se tratava, via as pessoas incorporando, como o Espírito Santo toma as pessoas aqui, os Espíritos tomavam as pessoas lá. E eu pensei assim, eu vou voltar. E aquela pessoa disse para mim, virá Maria Padilha. E eu pensei, digo, que Maria? Essa não conheço, nunca vi. Maria Padilha. Hoje que eu sei que Jesus me libertou, é um demônio. É um espírito do demônio. Então, para vocês verem, da onde Jesus tira a gente, eu hoje dou glória a esse Deus por ele me tirar. Porque se eu tivesse permanecido, o Espírito Santo poderia não estar com a minha família, mas o espírito do demônio estaria. Então, glória a Deus, aquilo se desfez, diz que não houve mais trabalho, aquilo terminou por algum motivo, por Deus, na verdade, Deus Glória é o a motivo. Deus, aleluias. E Deus nos libertou de buscar essas coisas. Quando nós conhecemos a palavra, o primeiro culto que eu participei, a palavra já mudou a minha vida. Só que eu ainda insistia em não aceitar. Mas como eu não aceitasse, estava queimando no meu coração a vontade de falar de Jesus. Aleluia, A vontade de pregar. Obrigado, Jesus. E a bebida, que fazia parte da minha vida, até o primeiro culto ainda, ela foi perdendo o sentido. Os amigos, eu fui perdendo os amigos, porque eu comecei a não participar, não ir mais em bar, não ir mais em outros lugares. Eu ainda queria negar que eu queria vir, mas os louvores estavam na minha cabeça. Glória a A Deus, palavra, aleluia. e eu começo a ler a Bíblia. E eu começo a ler a Bíblia e começo a querer aprender mais e mais. E Jesus, ele realmente veio libertar a mim e a minha família. Obrigado, Glória a Deus, Senhor aleluia. Jesus. E daquele momento em diante, quando eu começo a ler a palavra, eu começo a entender, e começo a buscar, e começo a ver a parte da Bíblia onde diz assim: não buscareis adivinhadores, porque eu sou o Senhor teu Deus. Aleluia, santo Glória a seu Deus. Então nome, naquele Jesus. momento eu entendi. Jamais eu devo buscar ajuda em outro lugar, a não ser em Jesus Cristo, porque Ele é o único mediador, o único libertador. Glória a E Deus. Deus, Ele foi mudando, foi trabalhando. Hoje, aquilo que para o mundo é tempo perdido, para mim é um tempo sagrado que eu tenho para Deus. Aleluia, Glória a Deus. obrigado, Hoje Senhor Jesus. a Bíblia faz parte da nossa vida. Os pares não fazem parte da minha vida. Glória a Deus. Aleluia, agradeço por isso, por Deus ter tirado. Hoje nós temos alegria. Os meus filhos tinham saído de casa. Hoje eles estão com nós, estão lá juntos. Obrigado, Senhor. Porque hoje é diferente o ambiente. Deus mudou a coisa, Jesus Cristo mudou. De vez em quando, o pouco que nós se desentendemos com minha esposa, são poucas palavras, mas não chega aqueles xingamentos Glória a que Deus, tinha no passado. aleluia. Porque Jesus, ele vem para mudar a história, ele vem para mudar a vida. Mas muitos estão sofrendo, talvez, e muitos pensam:
se Ele veio para libertar, por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por tanta coisa se Ele é o libertador? Hoje eu vou te dizer, irmão, com toda certeza, Deus tem um propósito ainda assim na tua vida. Aleluia. O sofrimento, ele nunca vem de guarda. Temos muitos exemplos bíblicos, mas temos o exemplo de José, lá do Egito. Ele, quando foi vendido por seus irmãos, foi jogado naquela cova, depois ele foi para a prisão. Será que a prisão seria uma bênção? Foi uma bênção na vida dele. Os irmãos dele, mais tarde, precisaram dele, onde ele se torna governador do Egito. Então, o sofrimento na tua vida pode ter absoluta certeza. Se ele ainda existe, ele tem um propósito. E Deus, ele vai trabalhar, vai mudar. Apenas busque, apenas continue buscando, porque conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus, e eu aleluia. afirmo com toda certeza que se eu fui liberto da bebida, que já não tinha sentido para mim viver sem a bebida, a nossa vida era uma verdadeira confusão. Então, esse Deus, esse libertador, esse Filho de Deus que veio para nos libertar, se nós buscarmos e entendermos, Ele trará essa libertação. Ele vai mudar a nossa vida. Ele é capaz de transformar a vida de qualquer pessoa, de qualquer um. Pode ser liberto. Hoje eu sei, por mais que nós andamos, como eu falei aqui, até no terreiro de macumba, a gente foi pela inocência e Deus permitiu para que hoje eu tivesse, assim como aqueles buscaram uma presença de espíritos, de entidades demoníacas, assim hoje nós buscamos a presença do querido amado Espírito Santo. Aleluia, santo seu Glória a Deus. nome. Nós sabemos que Ele é poderoso e Ele dá-nos alegria, dá-nos a libertação. É com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo que nós hoje mudamos a nossa vida. E hoje nós temos alegria, temos uma transformação. E participamos quando nós podemos, junto com os irmãos, em qualquer lugar, não depende da quantidade de pessoas, onde tem pessoas falando da palavra de Deus, a gente vai ouvir, porque glória a Deus, a nossa alegria hoje está aqui. E a Bíblia, ela fala com qualquer um, o tempo todo, com qualquer um de nós, ela vai falar. A palavra, os louvores, eles falam, sempre tem uma mensagem para nós. Jamais há um culto onde a mensagem não é para nós. Até no início desse culto, quero dizer para os irmãos, como Deus é maravilhoso. Poucas pessoas, não importa a quantidade, Jesus ele falou, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Obrigado, Senhor. Seja qual for a quantidade, Jesus está. Mas Jesus foi trazendo e trazendo mais pessoas para ouvir a palavra de Deus. E glória a Deus, eu hoje faço parte aqui dos irmãos, onde é pregada a palavra de Deus, onde eu acabei conhecendo a verdade que é Jesus. Obrigado, E é nessa verdade que nós estamos firmados e nessa verdade que nós queremos continuar. E eu quero também passar aqui para os irmãos, como no início tinha poucas pessoas, eu comecei a lembrar, dessa vez não é uma parábola, mas é uma história, essa é uma história verdadeira, que existe um livro que conta isso. Havia um pastor, já faz um bom tempo, isso era em 1840, se eu não me engano, que o livro conta. É um pastor americano. Esse pastor da época, ele era muito usado por Deus, e o Espírito Santo agia muito, como age hoje em nossos pastores. Aquele pastor, ele era dirigido pelo Espírito Santo, e ele era um grande pastor. Ele escrevia livros, mas de 1800 para agora a coisa mudou muito. E ele pregava, ele andava no seu cavalo, ele não tinha carro na época, por mais que era nos Estados Unidos, mas ele trabalhava no interior, ele tinha a sua igreja e ele andava a cavalo, fazendo seus cultos e buscando as pessoas para Jesus. E um dia ele estava escrevendo um livro lá e o Espírito Santo fala assim para ele: você pega teu cavalo hoje e você vai pregar para uns madeireiros que tem. Então, o pessoal lá que tirava madeira na época. Claro, não há comparação de madeira na época como hoje. Naquela época eles desmatavam grandes matas para lavoura, para fazendas. E o Espírito Santo diz para ele: você vai naquele acampamento de madeireiros e vai pregar lá. E ele pensou assim: eu estou escrevendo o livro hoje, eu não posso ir hoje, mas eu vou.
passou o dia seguinte, ele queria terminar o livro e dizia, eu vou amanhã. Deixou para o terceiro dia, quando o Espírito Santo fala com ele. E ele vai no terceiro dia, pega o seu cavalo e vai a uma distância mais ou menos, ele estava adiando aquilo para ir, e ele chega onde estavam aqueles madeireiros. Eram bastante gente lá que tirava madeira, 1000 pessoas que tiravam madeira de um lugar, e eles viviam em barracos, em um acampamento feito barracos lá, e ele vai até lá e ele chega lá, não havia mais ninguém. Tinham saído naquele dia, aqueles madeireiros foram embora, foram para outra mata, saíram de lá. E ele chega lá, apenas o resto daqueles barracos de lona que tinham ficado lá, e ele fica muito triste, e ele começa a chorar, e ele começa a dizer assim, por que eu não obedeci o Espírito Santo? Então eu quero aproveitar essa mensagem e dizer para você, se o Espírito Santo coloca no teu coração, pregue, louve, porque se você está aqui, meu irmão, minha irmã, não é para casa, não é pela tua vontade, porque nós estamos no mundo. Se fosse pela nossa vontade, nós estaríamos no mundo. Cada um que está aqui, o Espírito Santo falou ao coração. De uma maneira, o Espírito Santo usou alguém para que você estivesse até aqui. Então o Espírito Santo está falando a cada um, convidando a cada um. Aquele que deu ouvidos ao Espírito Santo, ele vai buscar a palavra. Aleluia! Ele vai buscar ouvir a palavra. Ele deixa seu trabalho, como a nossa irmã já falou aqui, e ele quer ir, porque quando o Espírito Santo fala no coração e a pessoa aceita, ouve, ele vai. Então aquele pastor vai até aqueles madeireiros, mas ele chega lá e ele vê os restos das coisas que ficaram e não havia ninguém. E ele chora. E ele fica triste e diz, por que eu não obedeci o Espírito Santo? Aleluia, Jesus. Mas naquele momento o Espírito Santo fala para ele assim, pregue. Mas ele ainda tenta dizer, como pregar? Pregar para quê? Era no meio da mata, nenhuma pessoa, não havia mais ninguém. Mas o Espírito Santo volta a insistir com ele, pregue teu sermão assim como você trouxe, pregue em voz alta, assim que Jesus pregava para 5.000, faz de conta que está pregando para 5.000, pregue. Mas ele ainda continua querendo discutir, querendo dizer, mas pregar para quem, Espírito Santo? E o Espírito Santo diz mais ou menos, pregue. E ele começa a pregar, ele diz, eu não posso mais uma vez dizer não ao Espírito Santo. E ele começa a pregar em alta voz, assim como se tivesse uma multidão, e ele prega, e termina a pregação dele, Aleluia, e ele vai Jesus. embora. Obrigado. E não apareceu ninguém, não veio ninguém. E ele sai sem entender daquilo. Ele fica pensando, por que o Espírito Santo mandou eu pregar, se não havia ninguém? Então nós podemos entender com isso. Muitas vezes nossos pastores vão a lugares onde é pouca gente, mas mesmo que não haja ninguém, ainda assim a palavra tem que ser pregada. Aleluia! Então ele começa a pregar e o tempo passa, e aquele pastor que era do interior, um dia ele vai para uma cidade grande lá dos Estados Unidos. Isso está no livro que um pastor escreveu. Ele vai para uma cidade grande e de repente ele encontra alguém que ele não conhecia, e essa pessoa começa, na frente daquele pastor, começa a dizer assim, glória a Deus, dizer ao Senhor, fala para o pastor. Aí o pastor fica sem entender, e ele diz para aquele pastor, primeiro aquela pessoa pergunta, o senhor é pastor? Ele diz, sou. Glória a Deus que eu encontrei. Daí ele diz, mas eu não te conheço. O pastor fala para ele, mas eu não te conheço, eu não lembro de você. Daí ele diz para o pastor, pois é, o pastor não me conhece, mas eu conheço o pastor. O pastor lembra aquela vez que pregou lá naquele acampamento dos madeireiros, lá no meio da mata? E o pastor fala assim, eu lembro, mas lá não tinha ninguém. Daí aquele homem fala para o pastor, pois é, sabe o que aconteceu, pastor? Nós fomos embora naquele dia, mas nós estávamos a uns 20 quilômetros daquele lugar, e eu me lembrei que eu tinha deixado uma coisa lá no acampamento, uma coisa minha, e eu voltei lá buscar. Voltou também a cavalo, porque naquela época era cavalo. E diz ele, quando eu estive chegando perto do acampamento, eu ouço aquele griteiro. E eu fiquei sem entender nada. Eu aparei meu cavalo debaixo de uma árvore e cheguei para ver, bem de quieto, para ver o que estava acontecendo, quem estava falando em voz tão alta. E ele começa
a ouvir aquele pastor pregando, mas ele não entende no primeiro momento e ele pensa assim: eu não vou me mostrar, deve ser um louco. Aleluia. E aquilo que o pastor pregou, ele ficou lá escondido ouvindo. E o pastor prega e ele fica escondido ouvindo. E o pastor vai embora, e ele contando isso para o pastor. E ele, depois disso, pegou o que ele foi buscar, que ele tinha esquecido, e ele pega o cavalo dele e vai embora. Mas diz que aquilo que o pastor pregou não parou mais de queimar na mente e no coração dele. Aleluia. Santo seu nome, E Jesus. esse madeireiro que tinha voltado lá, diz que ele compra uma Bíblia. E o tempo passa. E ele também vira pastor. Glória a E Deus. ele encontra Aleluia. esse pastor e diz assim: pastor, que Deus abençoe, porque através daquela pregação que o pastor pregou, que não tinha ninguém aqui, eu hoje sou pastor. E os 1000 madeireiros estão convertidos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então Deus, ele vai trabalhar. Não importa a quantidade de gente, não importa quem seja, assim como trabalhou na nossa vida. Glória a Deus, mudando o coração e a mente. Onde nós já fazíamos parte de uma família perdida. Talvez hoje você tenha pelos problemas, mas pode ter absoluta certeza. Não sei, mas Deus conhece. O Espírito Santo conhece, ele vai trazer mudança. Basta crer, basta continuar perseverando, buscando. Temos quantas passagens bíblicas? O homem lá no tanque, 38 anos, a mulher com fluxo, 12. Então, anos e anos para nós. Um dia Deus vai nos revelar qual é o verdadeiro sentido. Aleluia, Se estamos Jesus. passando por isso. Mas se dependermos de uma libertação, seja da saúde, seja qual ela for, Deus nos trará. Pode passar o tempo que passar, mas Deus é maravilhoso. E glória a Deus, como Ele trouxe a cada um aqui para ouvir a palavra de Deus. Ele vai mudar a vida, como mudou a minha, como trabalhou na minha vida, na vida da minha família. Ele vai trabalhar na vida de cada um. Glória a Deus. Sei que Ele está trabalhando ainda para que um dia os meus filhos possam também estar Glória a aí. Deus. Amém, Mas eu não Jesus. tenho nem um pouco de tristeza que eles não estão, porque sei que Deus vai trazer e eles estarão. Não sei se no meu tempo ou não, mas vão fazer parte da igreja de Jesus. Glória a Deus, Vão fazer amém. parte dessa família, glória a Deus. E a Deus que eu agradeço. Vou deixar aqui essas poucas palavras. E a Deus eu agradeço pela oportunidade. Que Deus abençoe a cada irmão, a cada um que aqui está. E que Deus abençoe a cada um. E é isso que eu deixo em nome do Senhor Jesus. E as palmas são para o Senhor Jesus. Glória a Deus, mais forte que é para Jesus. Deus é maravilhoso. Um encontro com o libertador. Ficou liberto. Livre dos vícios. Aleluia, Jesus. Olha como Jesus é maravilhoso. Não tem como nós explicar quem é Jesus. Como Jesus é lindo. Como Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Jesus liberta. E assim como Jesus libertou de tantas coisas, como o missionário